Olá, turminha do sétimo A, sétimo B e C. A professora Tati veio aqui hoje para ministrar para vocês a correção das atividades que eu passei como lição de casa na semana passada, né? Então, pegue seu livro aí, de geografia, e abra na página 37, que é as primeiras atividades que eu passei, tá bom? Antes de tudo, temos aqui, né, essa atividade da página 37 é referente ao relevo brasileiro, tá? Então, vocês têm isso na página de vocês do livro, aí vocês vão vir para a 37 e vamos responder, tá? Então, eu vou lendo e você vai acompanhando para fazer a sua correção, tudo bem? Bom, com base no mapa Brasil Relevo, responda as questões propostas. Caso necessário, consulte um mapa com a divisão político-administrativa para estabelecer comparações. Primeira pergunta: quais são as principais formas de relevo presentes no Brasil? Bom, existem 4, não é mesmo? Que eu já passei para vocês na videoaula anterior. Então, as 4 formas de relevo são planalto, planície, depressões e montanhas. Porém, no Brasil existe somente 3. Quais são elas? Planaltos, planície e depressões. Tudo bem, galera? Essa é a resposta da número 1. Questão número 2. Qual tipo de relevo cobre a maior parte das regiões sul, sudeste e centro-oeste do Brasil? O tipo de relevo, então, é o planalto, tá bom? Ou os planaltos, como você quer colocar aí. Tudo bem? Terceira pergunta. Que tipo de relevo ocorre ao longo do rio Amazonas, em parte da região litorânea do Brasil? Lembra que eu falei para vocês, lá na videoaula, que a forma de relevo planície, ela se estabelece bem, se predomina bem, lá na região norte, tá? Porque lá, né, é uma área bem plana, até então é favorável para os rios que tem naquela região, inclusive o rio Amazonas. Então, coloque aí, gente, planícies, tá? Essas planícies, elas são o quê? Tão estreita ao longo do litoral das regiões sul e sudeste, que mal aparece lá no mapa anterior, tá? Questão número 4. Qual tipo de relevo predomina na região norte do Brasil, tá? Então, a região norte tá aqui, ó. Então, nós vemos na cor amarela que é a que mais predomina, que é, então, depressão, tá bom? 5. Pergunta número 5. Que forma de relevo predomina na unidade de federação onde você mora? Qual é a unidade de federação que você mora? São Paulo. E qual que é esse nome específico? Então, nós vamos olhar aqui, né? São Paulo. Então, a forma de relevo é planalto, tá? Da região, da unidade de federação que nós moramos, tudo bem? Vamos agora para a nossa próxima página, que fica na 42 do seu livro. É uma cruzadinha, tá? Vamos lá. Essa cruzadinha tá assim: o território brasileiro está localizado nessa placa tectônica. Qual que é o nome da placa tectônica que está localizada no nosso território, no Brasil? É a placa sul-americana. A B. Ocupa um espaço relativamente menor no território brasileiro, geralmente localizadas ao longo dos rios ou do litoral. Planícies. C. Serras e chapadas são formações que ocorrem tipicamente nesse tipo de relevo. Planalto. Estendem-se a partir das bordas dos planaltos ou das bacias sedimentares. Depressões. E. Espécie de degrau no terreno que ocorre nas bordas de planalto. Escarpa. Escarpa é o nome de uma vegetação, beleza? F. Característica do turismo que procura manter a integridade ambiental e cultural das regiões turísticas, sustentável. G. E a G é técnica agrícola que se adapta aos relevos inclinados. É terraceamento, tá? Que já tá aí respondido, beleza? Vamos para a página 43, onde tem esse gráfico, tá? Esse gráfico aqui, ele tá representando a hidrografia do Brasil, tudo bem?
E olha aqui, essa parte azul aqui, ela corresponde, né? 68% é a região norte. Então, a região norte, ela corresponde com 68% de recursos hídricos. Tudo bem, galera? Vamos responder de acordo com esse gráfico as atividades que tem abaixo aí. Bom, questão número 1. Qual região do país conta com maior disponibilidade de recursos hídricos? Região norte. 2. Qual região tem menor disponibilidade de recursos hídricos? Região Nordeste. Região Nordeste, eu passei até mesmo para vocês na videoaula, que é a região mais afetada, né? Que não tem água, que há uma escassez de água, por isso desértica, né? Terceira pergunta. Na região onde você mora, qual que é a porcentagem de recursos disponível em relação às outras regiões? Em qual colocação ela se encontra? Bom, então onde nós moramos, na região que nós moramos, região sudeste, não é mesmo? Então a região sudeste ela se enquadra com quantos por cento aí? 6% de recursos hídricos, apenas 6%, beleza? Quarta pergunta. Considerando que no Brasil a região mais habitada é o Sudeste e que a segunda menos habitada é o Norte, o que é possível concluir sobre a disponibilidade de água nessas regiões? Bom, gente, você tem que dizer o quê? Que regiões mais habitadas, elas vão necessitar mais de recursos hídricos, né? Então, as regiões mais habitadas, elas necessitam, por consequência, de mais água para a sua população e para o desenvolvimento de suas atividades, né? Então, portanto, a região sudeste, ela tem um risco de escassez ser maior do que a região norte, tá bom? Até porque, né, a região sudeste, ela tem bem mais população do que no norte. Tudo bem, galera? Vamos para a próxima pergunta. Nós estamos agora na página 45, sobre as regiões hidrográficas, tá? Bom, nós temos aí as regiões hidrográficas, né? Você olha na legenda deste mapa e tá lá, primeira pergunta. Qual é a maior região hidrográfica brasileira? É a região hidrográfica amazônica, tudo bem? Segunda questão. A legenda do mapa menciona rios intermitentes, representados em tracejados. Teria que fazer, né, uma pesquisa sobre o que significa rios intermitentes, tá? E quais regiões hidrográficas eles estão. Bom, terceira pergunta. A unidade de federação onde você mora faz parte de quais regiões hidrográficas? Então, você vai lá na legenda e você vai ver São Paulo, né? E ela corresponde a qual região? A do Paraná, tá bom? Vamos para página 46. Essa daqui, tá? Sobre os aquíferos. Bom, primeira pergunta. O SAG abrange quais unidades de federação? Eu vou mencionar para você. Vai escrevendo aí. Vai comparando com a sua, tá? Resposta. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais e Goiás. Tudo bem, galera? Questão número 2. Sob quais unidades de federação brasileira o SAGA se estende? Amazonas, Pará, Rondônia, Acre, Amapá e pequena parte de Roraima. Tudo bem? Vamos agora para a página 48. Na página 48 nós temos aí uma imagem. Essa imagem está referindo sobre o esgoto, né, que está sendo despejado no mar, que isso tem trazido sérias consequências aí, tem deixado os ambientalistas bem preocupados em questão da poluição dos mares, tá bom? Então, vamos lá. Primeira pergunta. Cite algumas causas dos impactos que degradam os mares brasileiros. Bom, lançamento de lixo, esgoto, né? Tanto diretamente ao mar quanto para os rios. E isso vem afetando também
Olha o que vem afetando também. A pesca ilegal tem contribuído para a poluição dos mares. Tudo bem? Questão número 2. Quais regiões do território brasileiro são as maiores responsáveis pela poluição dos mares? As áreas costeiras do norte e também do sul do país, tá? Terceira pergunta. Por que a construção descontrolada de moradias perto do mar é uma das vilãs dos ecossistemas marinhos? Relacione sua pesquisa com a situação apresentada na imagem acima. Bom, galera, aqui você tinha que ter feito uma pesquisa e agora eu vou mencionar para vocês. Bom, tá perguntando por quê, né? Dessa construção descontrolada de moradias perto do mar, tudo mais. Bom, porque a construção desordenada de moradia nesses locais pode ocorrer de maneira irregular. Nesses casos, geralmente não são atendidas por um sistema de esgoto adequado e coleta de lixo, tá? O esgoto e o lixo podem ser lançados diretamente em rios que desaguam no mar, impactando, né, o ambiente marinho. Tudo bem? Quarta pergunta. As unidades de conservação marinhas protegem a biodiversidade do mar. Realize uma pesquisa sobre uma dessas unidades no Brasil, inclua a localização, a unidade de federação a quem pertence, um pequeno histórico e sua importância para a preservação da qualidade ambiental dos mares brasileiros. Bom, sugerimos aqui 2 parques nacionais onde você poderia ter aí feito uma pesquisa sobre a questão ambiental dos mares brasileiros. Eu sugiro para vocês o Parque Nacional Marinho, lá de Abrolhos, tá? E o Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha. Você pode pegar esses 2, né? O Parque Nacional Marinho de Abrolhos e o Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha e fazer uma pesquisa sobre como que é, né, a biodiversidade aí marinha, tá? Pessoal, o que já conquistei, tá? O que já conquistei. Vamos lá. O relevo brasileiro, ele não apresenta altitudes elevadas. Explique por que isso ocorre. O relevo brasileiro apresenta uma formação antiga, já bastante desgastada pelos agentes externos que o modelam. Além disso, não está sujeito à ação de agentes internos construtores do relevo, tá bom? Então, o relevo brasileiro ele é formado tanto de agentes externos quanto de agentes internos, beleza? Pessoal, a número 2, você teria que relacionar o relevo aí, colocando verdadeira ou falsa, tá? E ficou assim, ó, a primeira verdadeira, a segunda falsa, a terceira falsa, a quarta falsa e a última verdadeira, tudo bem? Terceira pergunta. As formas de relevo influenciam as atividades humanas e vice-versa, tanto nas áreas rurais quanto nas urbanas? Explique por que isso ocorre. Bom, o ser humano, ele é um importante agente modificador do relevo terrestre, ajustando a natureza aos seus interesses, derrubando morros e aterrando também, por exemplo, as planícies, tudo bem? Quarta pergunta. O que é uma região hidrográfica? Uma região hidrográfica, ela é formada por uma bacia ou um grupo de bacias próxima, né? Que apresenta aí características naturais, sociais e econômicas. Tudo bem? E a quinta pergunta, gente, é também vocês teriam que preencher as lacunas aí de acordo com essas palavrinhas. E aí ficou assim, ó. O aquífero Guarani ocorre no Brasil, predominantemente em áreas formadas por rochas sedimentares, em relevo de planalto, e ultrapassa as fronteiras do nosso território, estendendo-se por 3 países, Uruguai, Paraguai e Argentina, tá? Bom, galerinha, essa é a correção de geografia, tá? Que a professora Tati tinha passado a semana passada para vocês. Façam a correção de acordo com essa videoaula, tá? E aí, na semana que vem, nós estaremos aí entrando num novo tema que vocês vão gostar bastante, tá? Um beijinho, fiquem com Deus.